rapidinho. A palavra que nós lemos no começo foi Provérbios 16. Eu quero só deixar algo no versículo de número 18. A palavra que o Senhor nos trouxe nas madrugadas durante a semana. Eu quero deixar ela para você no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós lemos todo o Provérbios 16, agora eu quero deixar para que você medite a palavra que eu li hoje de manhã aqui na igreja, o versículo de número 18. Apenas o 18. O que diz aí? De novo. Para encerrar. Fecha a sua Bíblia. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós estamos diante das Sagradas Escrituras. E se for para mim, Senhor, essa palavra, eu recebo, eu tomo posse, e eu quero aprender com ela. Porque primeiro o Senhor fala comigo, para depois eu falar com a igreja. Então, Senhor, fale conosco da forma que o Senhor quiser, através da Tua palavra, na medida que cada um, Senhor, possa entender nessa noite a mensagem que está intrínseca, Senhor, neste versículo que está descrito na Tua palavra, através de Provérbios, que veio do coração do Senhor, através das mãos e da mente de Salomão. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa falar conosco de forma simples, mas fale conosco de uma forma poderosa através desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero deixar 3 situações para que você possa, para que nós possamos refletir nesta noite acerca dessa palavra, amém? A primeira delas está no livro de Êxodo. Não precisa abrir não, eu vou só ler aqui e você vai lembrar. Livro de Êxodo, capítulo 7, no versículo 4. Quando Deus envia Moisés e Arão a Faraó para falar com ele, para liberar o seu povo, para sair da escravidão do Egito, para ir em direção à terra prometida. No versículo 4, a palavra do Senhor diz: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui nós encontramos um homem que era considerado como Deus, porque Faraó para os egípcios era como se fosse um Deus. Ele era uma divindade, ele era idolatrado, ele tinha um poder muito grande, uma influência muito grande sobre o seu povo. E o seu povo tinha ele como um Deus. E tendo ele como um Deus, como alguém representante do céu para os governar, aquilo subia no coração de Faraó. Ou seja, a soberba, a altivez, aquilo que nós acabamos de ler aqui, manifestava de uma forma muito clara na pessoa de Faraó. Mas aí os irmãos conhecem a história e sabem o que é que foi que aconteceu com Faraó.
porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, que você tenha esse sentimento no teu coração, de não ter essa altivez de espírito, de não ter esse sentimento que nós descrevemos, que nós lemos, no livro de Provérbios 16, 18, nessa noite, quando diz que a soberba, ela precede a ruína. Faraó era um homem soberbo, era um homem que achava que ele estava acima de todos, mas talvez ele esquecia que acima dele ainda existia alguém que era o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e que ele, Faraó, estava escravizando o povo desse Deus. E Deus não deixou por menos. Os irmãos conhecem a história, sabem o que é que foi que aconteceu com o Faraó, né? Quando o Faraó persegue o povo de Deus, e lá no mar Deus dá cabo a todo o exército de Faraó, inclusive ao próprio Faraó, matando-os. Quando fez o mar abrir, o povo de Deus passou, e quando o povo de Deus passou, vem Faraó e o seu exército atrás do povo de Deus, achando que a vitória era deles, mas quando chega no meio do mar, Deus cerra o mar novamente e morre todos afogados. Então, a queda de Faraó foi quando ele achou que ele era mais do que Deus, quando ele achou que ele poderia escravizar o povo de Deus e ficaria impune. A soberba tinha subido ao seu coração, mas quando subiu ao seu coração, veio a sequência depois, que foi a altivez de espírito dele que precedeu a sua queda, e Faraó sofreu grande derrota, ele e todo o seu exército no Mar Vermelho. Amém? E segundo, que eu quero deixar para que os irmãos meditem também, está no livro dos Reis, no capítulo de número 5, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, eu vou ler a partir do versículo 10. Todos conhecem a passagem, vão lembrar do que eu estou falando. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Arbana e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e ficou com indignação. Mais um que a soberba precedeu. Mais um que achava que era alguém que era comandante do rei da Síria, que era alguém que tinha poder, que era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha a confiança do rei da Síria, porém ele era leproso. E com certeza, por ele ser um general, por ser um homem muito estimado no meio do seu povo, a altivez, a soberba o acompanhava. Quando Eliseu fala para ele, para que ele fosse até o Jordão e mergulhasse 7 vezes, ele rejeita. Ele diz: olha, na Síria tinha rios com águas mais limpas do que os rios que tem em Israel. Por que é que eu tenho que mergulhar num rio das águas sujas, vamos dizendo assim, parafraseando, né? Porque o Jordão, em determinada época do ano, as águas eram barrentas, sujas, e a altivez tomou conta do coração daquele homem. Mas a ruína dele é porque ele estava leproso, e ele teve que se submeter à vontade de Deus. Mas no primeiro momento a altivez de espírito dele falou mais alto, mas ele acabou obedecendo a voz do servo de Deus, se humilhou e entrou nas águas do Jordão, e os irmãos sabem o que é que foi que aconteceu. E por último,
no livro de Atos, no capítulo de número 12, a partir do versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista, que abastecia o país do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Verso 21. Em dia designado, Herodes, vestidos de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de Deus, e não de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glórias a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mais um que tinha o nariz empinado, que era soberbo, que era altivo, que era arrogante, que era prepotente. Mas o final dele nós acabamos de ler aqui agora. Então, quem é o homem? Quem é o homem para que Deus o visite? Quem é o filho do homem para que Deus se lembre dele? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E o que eu quero que você entenda nessa noite, que você guarde no seu coração apenas esse versículo que nós lemos no livro de Provérbios, que está no Provérbios 16 e o versículo de número 18. Que essa palavra fique entranhada na tua mente, no teu coração, e você remoa ela, rumine ela, assim como, o animal rumina o alimento durante toda a noite. Você remoa essa palavra no teu coração, para que o Espírito Santo possa falar mais com você, porque nós estamos vivendo dias aonde o Espírito Santo está falando com a igreja ainda mais, de uma forma mais intensa. Deus está despertando o seu povo, para que nós venhamos a acordar, para que nós venhamos a nos aproximar mais dEle, para que nós venhamos estar da maneira que Ele quer que nós estejamos. E quando eu digo que eu não sou soberbo, eu já estou demonstrando que eu sou soberbo. Então é preciso refletirmos, é preciso analisarmos, é preciso nós fazermos uma autoanálise para ver em que situação que nós nos encontramos. Porque às vezes, irmãos, eu posso falar uma coisa, mas as minhas atitudes não estão dizendo aquilo que eu estou falando. Talvez eu possa enganar a mim mesmo, posso até tentar enganar o meu próximo, os meus irmãos, mas Deus, Ele me conhece por completo, Ele me conhece por inteiro, Ele me conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que é que está guardado dentro do meu coração, Ele sabe o que tem na minha mente, Ele sabe o que é que eu sou capaz de fazer, Ele sabe o que é que eu sou capaz de falar. E isso para mim pode ser um alerta, pode ser um alerta também para você, para que nós não sejamos soberbos, porque a soberba ela precede a ruína. E quem quer cair em ruína aqui? Quem quer se dar mal com Deus aqui? E na sequência, a altivez ela é um sinônimo da soberba. E a altivez de espírito, quando eu acho que eu sou alguém que eu não sou, ele está precedendo a minha queda. Ou seja, eu estou caminhando em direção ao precipício e posso não estar percebendo que eu estou caminhando nessa direção. Então o que eu quero que os irmãos entendam é isso. O que eu quero que os irmãos meditem é em cima dessa palavra, para que o Espírito Santo possa falar ainda mais com vocês, possa ministrar no coração de vocês, porque tudo aquilo que eu falar, talvez
uma palavra que o Espírito Santo falar com você é suficiente para te convencer. Porque às vezes você vai falar, o pastor me conhece, ele sabe da minha natureza, ele sabe que eu sou assim, por isso que ele está falando isso. Não, eu quero que o Espírito Santo fale com você. Eu quero que o Espírito Santo te mostre para você quem você é. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos bonzinhos, às vezes nós achamos que nós somos perfeitos, às vezes achamos que nós estamos prontos, às vezes achamos que se a trombeta trocar, eu subo imediatamente. E às vezes nós podemos estar sendo enganados por nós mesmos. Então, quando nós damos a liberdade, quando nós entramos na presença do Senhor, pedimos para que Ele venha mostrar quem nós somos, aí o Senhor mostra verdadeiramente quem é que nós somos. Eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo exemplos muito claros disso. A Bíblia diz, Jesus diz que subia 2 homens para orar no templo, e um orava, batia no peito e falava 1001 coisas, que ele era dizimista, que ele era ofertante, que ele não era como os demais, que ele fazia tudo que era certo e fazia e fazia e fazia. E o outro abaixou a cabeça e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável. Eu sou um pecador e careço, eu dependo da tua graça, eu dependo do teu favor, eu dependo da tua mão estendida sobre mim. E aí Jesus pergunta para os discípulos, para vocês, qual desses 2 desceu para a sua casa justificado? Esse ou aquele? Aí a resposta os irmãos sabem qual foi. Deus resistiu àquele homem que era soberbo, que achava que era alguém, que achava que estava perfeito, mas que na verdade era apenas uma capa exterior. Por dentro era sepulcro caiado, só tinha podridão, porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele enxerga o interior, enquanto eu e você enxergamos o exterior, Deus não, ele te enxerga por dentro e por fora. Então eu posso enganar vocês, mas ele eu não posso enganar. Você pode enganar a mim, pode enganar os seus conhecidos, mas a Deus você não pode enganar. Deus sabe se você é ou não soberbo. Deus sabe se você é ou não altivo. Deus sabe. Estou falando você, mas eu me incluo nessa situação também. Deus sabe se eu sou soberbo, se eu sou altivo. Às vezes eu acho que não, mas é eu que acho que não. E vocês? E Deus? O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus acha de mim? Então eu tenho que fazer uma autoanálise, eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que me colocar na presença dEle para que Ele venha descortinar quem é o divino. Para Ele, quem é o divino no mundo espiritual, quem é o divino diante da sociedade, quem é o divino como pai, como esposo, como pastor, como servo. Só Ele quem pode descortinar isso. E quando Ele descortina, eu preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. E esses dias a palavra falou muito forte também, né? Em Apocalipse. E o primeiro que fala é comigo. Que eu tinha jeito, né? De que estava vivo, mas na verdade estava morto. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos fazer uma autoanálise. Precisamos entrar na presença do Senhor, procurar lavar as nossas vestes dia após dia, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas o que nós precisamos é estar bem com o Senhor. O que nós precisamos é estar com as nossas vestes limpas. O que nós precisamos é estar pronto para o grande dia. E esse grande dia ele vai chegar. Ele vai chegar.
Eu não sei que dia que é esse para mim, eu não sei que dia que é esse para você, você também não sabe. Mas nós devemos estar prontos para aquilo que está por vir. E o Espírito do Senhor está falando comigo, o Espírito do Senhor está falando com a igreja. O Espírito do Senhor não está nos deixando sermos enganados. Então é nós quem precisamos nos alinharmos com Ele, colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida diante da presença dEle o mais rápido possível e da melhor maneira possível, sem essa prepotência de achar que somos alguma coisa, sem essa altivez, sem essa arrogância, mas com simplicidade, com singeleza. E nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exemplos muito claros disso. E a palavra do Senhor, na carta de Pedro, ela diz que nós devemos humilhar debaixo da poderosa e potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele nos exaltará, que é para que eu e você lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então que nós possamos aprender com a palavra, que nós possamos aprender com o Espírito Santo, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, e nós estejamos caminhando em direção à vontade dEle sobre a face desta terra. Amém? Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Você tem liberdade para falar com Deus. Você tem liberdade porque o véu foi rasgado, todos nós temos livre acesso ao Pai. Isso não é exclusividade de ninguém. O livre acesso, ele foi dado a todos nós. Então você tem a oportunidade de entrar na presença do Senhor, de falar com Ele e deixar Ele falar com você também. Amém, Pai? No nome de Jesus Cristo, eu quero, Deus, neste momento, uma vez mais, pedir o Teu perdão pela minha vida, minha casa, meus filhos, por esta igreja. E pedir ao Senhor, Papai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, ainda esta noite. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, os Teus propósitos, Senhor. Mostrar para nós, Senhor, a situação na qual nós nos encontramos perante a Tua face. Porque nós estamos, Senhor, carentes da intervenção do Senhor. Porque sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. O Senhor foi quem disse isso: sem mim, nada podeis fazer. E eu reconheço, Jesus, que sem o Senhor eu nada posso. Por isso eu peço a Tua ajuda, peço a Tua intervenção, peço que a Tua mão esteja estendida sobre mim, sobre esta igreja. Peço que o Senhor venha me ensinar, me mostrar, me constranger na Tua presença, ó Pai, para que eu possa colocar as coisas que estão fora do lugar, todas no seu devido lugar. Eu não quero, Senhor, ser achado despreparado na Tua presença. Eu quero, Senhor, estar vigilante. Eu quero, Senhor, estar atento. Eu quero, Senhor, estar com os ouvidos abertos. Porque o Senhor diz: nada acontece aos seus sem antes o Senhor avisar. Então, Jesus, aqui estão os Teus. Fale conosco, Jesus. Fale com a Tua igreja. Manifeste, Senhor, o Seu poder e a Tua glória no meio do Seu povo. Manifesta, Senhor, a Tua presença no meio da Tua igreja. Manifesta, Senhor, o Teu poder no meio do Teu povo, Pai. Eu quero, neste momento, Deus, entregar todos que aqui estão mediante a Tua face nas Tuas mãos.
para que a boa obra, Jesus, que foi começada em nós, essa boa obra, Senhor, ela venha se completá-la até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não nos deixe, Senhor, sermos pegos despreparados, sermos pegos, Senhor, de surpresa. Fale conosco, Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu quero, Senhor, ligar esta oração com os que aqui estão neste momento agora, aqueles que assistem, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando. Vá de encontro a cada um deles neste momento agora, Senhor. E faça, Pai, aquilo que eu não posso fazer. Mas como servo do Senhor, eu entrego todos através desta oração nas Tuas mãos, para que o Senhor faça algo sobrenatural no nosso meio. E faça, Senhor, conforme Tu quiseres, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tiara, para avisar para os irmãos que nós vamos fazer o batismo no domingo, na casa do irmão Isonel. E o Guilherme, acho que é a Rose, mas o Wesley estará trabalhando. Aí a gente vamos, se eles resolverem, a gente vai estar batizando o Guilherme no sábado à tarde, porque ele não vai poder, eles querem assistir o batismo do Guilherme, e não vai poder estar lá no domingo, não vai, né? Não tem como. Aí a gente ia batizar o Guilherme no sábado à tarde, nas águas do Sucuri, e no domingo a gente batizava o restante do pessoal, porque a gente queria todo mundo junto com um almoço. A gente vai fazer um almoço. Mas de qualquer forma, se vocês conseguirem ir lá depois também para almoçar conosco, serão bem-vindos em nome de Jesus, amém? E aí, fica combinado para o sábado à tarde? Qual horário? Vem aqui, falar aqui. Às 14 horas. Sábado, então, às 14 horas, nós vamos sair daqui da igreja para ir ali batizar o Guilherme. Se você quiser ir lá conosco, quiser presenciar, quiser ser testemunha, nós estaremos indo para batizar o Guilherme. E aí no domingo nós estaremos batizando o restante do pessoal lá na casa do irmão Isonel, que disponibilizou a sua casa para que batizássemos, e nós vamos fazer um almoço. E o almoço é para todos. Aí só me confirmem aqueles que vão, para a gente ter uma noção de quantidade de pessoas, tá bom? Glórias a Deus. Mais alguma coisa? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. E junto nós dizemos, projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe a sua vida em nome